Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest, ao canal Amuf Infra e ao canal Amuf Agro. Esse vídeo vai ser postado nos 3 canais. E aí agora saiu uma notícia nesse domingo, dia 19 de março, dizendo que a UBS vai comprar o Credit Suisse. Tá, Amu, mas e eu com isso? Ora, e eu com isso porque a Credit Suisse é uma das gestoras mais renomadas, muito bem quista, muito bem vista pelos investidores. E aí tem muitos fundos imobiliários da Credit Suisse. E como é que fica isso? Credit Suisse vai falir, e aí os fundos imobiliários vão falir? Como é que isso funciona? O objetivo desse vídeo é tentar te explicar por alto como que fica e quais os efeitos disso lá nos fundos imobiliários. Então essa notícia aqui, ó, ela rodou durante o finalzinho da tarde para de noite, né? Foi noticiado, eu peguei desse site aqui, ó, Mercado e Consumo, mas foi noticiado em diversos outros portais. Banco UBS fecha acordo para comprar a Credit Suisse por 3,25 bilhões de dólares. A combinação dos dois arquirrivais suíços vai resultar em um banco com mais de 5 trilhões em ativos totais. Assim, frente ao que teoricamente era para valer o Credit Suisse, brincadeiras à parte, isso aqui é dinheiro de pinga, tá? Porque 3 bilhões de dólares é como se fosse mais ou menos 15 bilhões de reais. Só para a gente fazer um comparativo, né, um termo de ideia, o Itaú vale 60 bilhões. Então, eu não sei o valor de mercado, se realmente é só 5 bilhões só 3 bilhões de valor de mercado, né? Mas enfim, né? Aqui a gente vê melhor a notícia, eu faço questão de lê-la todo e na medida do possível eu vou explicando o que os assuntos podem dizer. Após um fim de semana de intensas negociações, o UBS anunciou a compra do Credit Suisse por 3 bilhões de francos suíços, porque os dois são lá da Suíça, lógico, o que equivale a 3,5 bilhões de dólares. Isso ocorreu nesse domingo, dia 19 de março. A combinação dos dois arquirrivais suíços vai resultar nesse banco lá com mais de 5 trilhões de ativos totais espalhados pelo mundo. O histórico negócio foi costurado às pressas nos últimos dias para estancar a crise do Credit Suisse, que ganhou um novo capítulo na semana passada, elevando as tensões em relação ao setor bancário, após 3 bancos fecharem as portas lá nos Estados Unidos. O Banco Nacional da Suíça, SNB, a FINMA, a principal autoridade de supervisão financeira lá do país, e o Departamento Federal Suíço de Finanças foram que iniciaram as conversas e apoiaram a transação, conforme comunicado. Continuando, esta aquisição é atraente para os acionistas do UBS, mas sejamos claros, no que diz respeito ao Credit Suisse, este é um resgate de emergência, disse o presidente do Conselho de Administração do UBS, Kelleher, em comunicado à imprensa sobre a aquisição. Continuando, ele fala: de acordo com ele, a transação estruturada vai preservar o valor deixado pelo Credit Suisse, mas limitará a exposição negativa do UBS após crises enfrentadas pelo banco adquirido. Os negócios do banco de investimento combinados representam aproximadamente 25% dos ativos ponderados pelo risco do grupo, uma das áreas questionadas por investidores pela parte do banco adquirido. Então, tipo assim, ó, você está comprando, entre aspas, tá? Um banco com dificuldade financeira, com muita dívida, com muito endividamento, mas e aí? Então, o que eles estão tentando mostrar é que é sim uma aquisição para dentro do seu portfólio, mas que representa, entre aspas, apenas 25%, né? Dadas as recentes circunstâncias extraordinárias e sem precedentes, a fusão anunciada representa o melhor resultado disponível, afirmou o presidente do Conselho de Administração do Credit Suisse, Excel blá blá blá, também em comunicado neste domingo. Continuando, segundo ele, este tem sido um momento extremamente desafiador para o Credit Suisse. Embora a equipe tenha trabalhado incansavelmente para resolver muitos problemas, legados significativos e executar sua nova estratégia, somos forçados a chegar a uma solução que hoje forneça um resultado duradouro, acrescentou. Eu faço questão de ler tudo e quando houver necessidade a gente para e aí eu faço umas explicações. O UBS afirmou que o banco resultante da compra do Credit Suisse será um gestor de líder na Europa, na qual ganhará a escala com ativos investidos em mais de 1,5 trilhão. A combinação apoia nossas ambições de crescimento nas Américas e na Ásia, acrescentando escala aos nossos negócios na Europa. E estamos ansiosos para receber nossos novos clientes e colegas em todo o mundo nas próximas semanas, disse o CEO da UBS, Ralph Hamers. Pegando o final da reportagem, conforme os termos acertados, os acionistas do Credit Suisse receberão uma ação do UBS para cada 22,48 ações do Credit Suisse.
equivale a CHF 0,76 por um valor total de 3 bilhões de francos suíços. O UBS se beneficia de 25 bilhões de francos suíços de proteção contra perdas da transação para apoiar marcas, ajuste de preço de compra e custo de reestruturação e proteção adicional contra perdas de 50% em ativos não essenciais. Eles continuam que ambos os bancos têm acesso irrestrito às facilidades existentes do Banco Central da Suíça, através das quais podem obter liquidez lá do sistema bancário lá da Suíça, de acordo com as diretrizes sobre instrumentos de política monetária. Informa o UBS em comunicado. Na semana passada, o órgão regulador disponibilizou uma linha de 50 bilhões de francos suíços, ou seja, 54 bilhões de dólares ao Credit Suisse em meio à nova crise enfrentada pelo banco. Continuando, eles falam que o UBS espera que a combinação dos dois negócios gere reduções de custos anuais de mais de 8 bilhões até 2027. Segundo a instituição, a expectativa é de que a transação gere um lucro por ação até 2027 e o banco permaneça capitalizado bem acima da sua meta de 13%. O atual chairman do UBS, Cole Kelleher, será o presidente do Conselho de Administração e CEO do banco, Ralph Hamers. Também ocupará o mesmo cargo na instituição resultante da compra do Credit Suisse. O UBS informa que não se é necessário submeter a transação aos acionistas do banco. Isso porque o negócio já conta com um pré-acordo do Banco Central da Suíça, da FIMA e também do Departamento Federal Suíço de Finanças. Então, antes da gente agora ir para frente e eu mostrar agora, eu vou também explicar tecnicamente como que funciona o fundo imobiliário no Brasil, quais os direitos e deveres e blá blá blá. Antes a gente continuar vendo como que fica a situação dos fundos imobiliários que são geridos ou administrados pela Credit Suisse, eu trago aqui formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, amuinvest@gmail.com. Os nossos dois canais, Amuinvest e Amufiagro, têm o clube de membros. Se você quiser apoiar o nosso clube de membros a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, você ainda vai ter vários benefícios. Vários vídeos dos canais são postados com uma semana de antecedência para os membros. Eles têm preferência quando pede vídeo e também têm acesso ao grupo fechado do Telegram. Por fim, eu tenho 2 e-books que eu criei. Introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. Nesses e-books aí, que na minha opinião, apesar de linguagem simples, eu abordo sobre várias informações importantes. Por exemplo, o que é um conceito e um conceito técnico de um fundo imobiliário, de um fiagro. Por que eu devo investir? Nesse e-book do Fiagro, inclusive, eu explico quais os impactos que a inflação vai causar em quem não gosta de investir, quem não quer investir. Tem diversas outras informações bem importantes e mais. Esses e-books são baratinhos, acessíveis e, como eu estou reforçando, são formas de apoiar o nosso trabalho. Por fim, eu trago aqui até um insight, informações, uma ideia de como eu monto uma carteira diversificada. Então, por fim, como eu disse, acredito que esse e-book possa ajudar bastante investidores iniciantes e até quem tem uma certa bagagem. Então, se você quiser nos ajudar, considere adquirir esse e-book para você doar para um amigo, para um parente ou até mesmo para você, nem que seja para ajudar o canal. E até o final de março, com o cupom AMU10, para esse aqui de fundos imobiliários, você vai ter 10% de desconto. E para esse aqui de fiagros, até o final do mês, com o cupom AMU20, 20% de desconto. E aí vai ter um link aqui embaixo escrito e-book 2 em 1. Na compra dos 2 e-books, o segundo vai sair com mais de 70% de desconto. E também você ainda pode usar na compra dos dois o cupom AMU20 também. Então aqui agora eu trago para vocês a lei, tá? Os fundos imobiliários no Brasil são instituídos por meio da Lei 8668, de 25 de junho de 1993. Então, inicialmente, quando tem esses riscos, tá? Então, o que acontece? Quando tem esse risco aqui, significa que esse aqui era as funções iniciais dessa lei e ele foi alterado. Essa redação inicial foi alterada pela Lei 14.130 de 2021. Então, o que essa lei agora, Lei 8668, dispõe? Dispõe sobre a constituição e o regime tributário dos fundos de investimento imobiliário. E aí, por que teve essa alteração na lei? Para agora incluir também os fiagros, elas também são regidas por essa lei aqui também. Tanto os FIIs quanto os fundos de investimento das cadeias produtivas agroindustriais, os fiagros. E dá outras providências. Eu só trouxe esse iniciozinho da lei e depois, dentro desse artigo 7º aqui, eu vou trazer todas as enumerações que o artigo diz. Então eles falam, ficam instituídos os fundos de investimento imobiliário sem personalidade jurídica, caracterizado pela comunhão de recursos por meio do sistema de distribuição de valores na forma da lei blá blá blá, que era lá de 76.
O fundo será constituído sob a forma de condomínio fechado, ou seja, um fundo imobiliário, inicialmente, ele não tem dono. O dono são essas pessoas que fazem parte do condomínio. Então, você, cotista, se você tem, lógico que um fundo imobiliário, pelo que a gente vê aqui, ele tem milhões de cotas. Mas, se você é dono de uma cota, você é dono de 1 sobre 1 milhão desse patrimônio. Você também é um dos donos. E que muita gente não sabe, fica achando que o gestor ou administrador é quem manda no fundo. Teoricamente, quem manda no fundo são os cotistas. Continuando, ele fala que é proibido o resgate de cotas com prazo de duração determinado ou indeterminado. As cotas dos fundos de investimento constituem valor imobiliário sujeito ao regime da lei, né? Essa lei de 76, que depois foi pela de 93 e agora pela de 2021. Continuando, ele fala, compete a CVM, que o nosso ministro da Fazenda confundiu com o CMN, né? A CVM que vai disciplinar e fiscalizar como que constitui, como que funciona a administração desses FIIs, observadas as normas aplicáveis aqui nessa lei. Os FIIs, Fundos de Investimento Imobiliário, são geridos por instituições de administradora, então aqui tem a questão dos administradores. Isso tem que ser autorizado pela CVM, que deverá exclusivamente... essas administradoras deverão ser exclusivamente banco múltiplo com carteira de investimento ou carteira de crédito imobiliário, banco de investimento, sociedade de crédito imobiliário, sociedade corretora ou sociedade distribuidora de títulos e valores imobiliários ou outras entidades legalmente equiparadas. Como eu estava estudando para tirar a minha certificação CEA, isso aqui são tecnicidades, tá? Mas o que eles estão dizendo é que não pode o Joãozinho querer criar uma gestora. Não é simples assim você criar uma gestora. Eles continuam. O patrimônio do fundo será constituído pelos bens, direitos adquiridos pela instituição administradora em caráter fiduciário. Continuando. Aqui é o que mais nos interessa, tá? Meu Deus, Amu, a UBS comprou ou vai comprar o Credit Suisse e agora, meu Deus, o Credit Suisse faliu. Meu Deus, como é que fica meu fundo imobiliário? Calma. O fundo imobiliário é isso aqui, ó, gente. Os bens e direitos integrantes do patrimônio do fundo de investimento imobiliário, em especial os bens imóveis mantidos sobre a propriedade fiduciária da instituição administradora. Amor, o que é esse trem aí de propriedade fiduciária da instituição administradora? Vamos lá, vamos levar para a nossa vida que a gente conhece mais. Você já comprou ou sabe como que funciona a compra de um imóvel financiado, a compra de um veículo, de um carro financiado? Quando você compra uma casa ou quando você compra um carro, você não é o dono daquele bem. Você adquire aquele bem por meio de uma alienação fiduciária. O que isso significa? Significa o seguinte, que aquele bem é da instituição que te financiou, do banco ou da instituição financeira, e que você tem o dever de fidúcia sobre aquele bem. E quando você estiver pagando as prestações, você tem direito de usufruir, fazer usufruto daquele bem, mas você também tem responsabilidade sobre aquele bem. Ao final do seu financiamento, aquele bem passa a ser sua propriedade. Então, dito isso, o administrador e os gestores, eles têm dever de fidúcia. É isso que quer dizer. Não são donos, mas eles têm responsabilidade, têm dever de zelar, de gerir aqueles bens que estão sobre a sua tutela. Tá? Mas eles não são donos. Donos são os cotistas que fazem parte lá daquela comunhão de recursos lá. Bem como seus frutos e rendimentos não se comunicam com o patrimônio desta. Então, assim, o que está deixando bem claro aqui é que os bens do fundo imobiliário não se comunicam com o patrimônio da gestora e da administradora. Observadas quanto a tais bens e direitos as seguintes restrições. Então, ele vai falar aqui abaixo agora quais são as restrições para esses fundos imobiliários. Então, os bens lá do fundo imobiliário não integram o ativo da administradora, eles não vão responder direto ou indiretamente por qualquer obrigação da instituição administradora. Então, poxa, Credit Suisse faliu. Cara, não vai interferir em nada no fundo imobiliário ou no FIAGRO, que a gente viu que a lei acaba abarcando os dois. Não acompanham lista de bens e direitos administradora para efeito de liquidação judicial ou extrajudicial. Nem foi o caso, que ali houve uma compra. Mas se houvesse a falência da Credit Suisse, ela se tornasse insolvente, para nenhum motivo o fundo imobiliário poderia ser considerado para esses efeitos de liquidação judicial ou extrajudicial. Eles não possam ser dados em garantia de débito de operação de instituição administradora. Eu não vou ler tudo aqui para vocês, porque aqui já é suficiente para a gente, assim, tentar acalmar o coraçãozinho de vocês. Tudo bem? E por fim, eu vou trazer mais tecnicidade aqui de qual a função do gestor, qual a função do administrador lá nos fundos imobiliários. O que é o gestor? É o gestor que define a tese de investimento do FII, ou pode ser FIAGRO, tá? E em seguida o informa aos cotistas e ao mercado em geral.
Sendo assim, é ele quem avalia os ativos do fundo como boas opções de investimento ou não. Entre os fatos, pode estar o risco de mercado, o potencial de retorno e outros. Então, o gestor é ele quem vai dizer os rumos que o fundo deve seguir. Já a administradora, a administração é realizada por uma instituição financeira autorizada pela CVM a prestar esse serviço, que é responsável pelo funcionamento e pela manutenção do fundo. Então aqui, ó, é como se fosse o seguinte, aqui é como se fosse o síndico, e aqui é como se fosse um gerente. Então o gerente diz para onde vai, mas no final das contas, quem paga as contas, quem paga o boleto, quem paga água e luz, quem olha as normas direitinho para ver se está tudo em dia, é a administradora. Então a quem compete as principais atividades administrativas e de gestão do fundo, como as obrigações. Em resumo, então, eu espero ter, pelo menos, ajudado de uma certa forma, com informações técnicas, né? Eu não tirei da minha cabeça, eu trouxe fonte, trouxe tudo para vocês, e fiquem calmos. A Credit Suisse era uma ótima gestora aqui no Brasil de fundos imobiliários. Ela já vinha passando por dificuldade financeira há muito tempo lá na Europa, muito tempo mesmo. Mas, aqui no Brasil já era uma excelente instituição. Os ativos da Credit Suisse lá, HGLG, HGRU e muitos outros são ativos de ótima qualidade. Então, se de um todo a UBS não optar por manter a Credit Suisse, várias outras gestoras vão querer assumir esses ativos. Entende? Então, eu não vejo como nada preocupante. Tem que esperar para ver. A gente não sabe de nada ainda como que isso vai se comportar aqui no Brasil. Pode ser que a UBS mantenha, sequer mude o nome. Pode continuar sendo Credit Suisse da mesma forma. Então, só o tempo vai dizer como que isso vai se manter, como que isso vai se comportar. Não tomem atitudes precipitadas, tudo bem? Se tiver ficado alguma dúvida, se você não entendeu alguma coisa que eu informei, se você tiver não ficado claro as informações que eu trouxe, deixa nos comentários que eu tento ajudar vocês. Aqui eu trago aqui formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz agora, lá você tinha que ajudar financeiramente se você quiser. Isso aqui é de graça, ó. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve e ative o sino. Tudo isso são ações que você não gasta nada, mas ajuda demais o nosso trabalho. Comenta para nós aí o que você achou dessa notícia. Você acha que isso é bom, ruim, neutro? Você acha que vai afetar os fundos da Credit Suisse? Minha opinião é que não vai mudar nada. E se mudar, né? Aí só depois que mudar eu posso pensar em tomar uma decisão. Eu não gosto de me antecipar as decisões, porque geralmente são decisões que causam mais problemática do que ajuda. Eu tenho 2 canais secundários que a gente está tentando chegar a 1000 inscritos e monetizar. O canal Amo Dicas, então considere lá nesses canais aí se inscrever, que a gente está quase chegando a 1000 inscritos. E o canal Amo Finfra, que já passou de 100. Então, agradeço de coração a todos vocês que colaboram. E os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Se quiser ajudar, considere ir lá, se inscrever, seguir, comentar, que isso ajuda demais. E por fim, eu gostaria só de reforçar e reiterar. Obrigado a vocês que apoiam o nosso trabalho, mesmo que seja de forma gratuita. Obrigado a vocês que apoiam o nosso trabalho de forma financeira, inclusive fazendo a aquisição desses e-books, porque tudo isso ajuda demais a manutenção do trabalho. Então, obrigado de coração. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!